Olá, irmãos, a paz do Senhor. Pela graça e bondade do Senhor, estamos aqui mais uma vez, continuando nosso estudo sobre as promessas de Deus, sobre a verdadeira esperança de Deus em nossas vidas. E hoje eu quero falar sobre promessa da verdadeira prosperidade. Prosperidade se tornou um assunto muito comum nas igrejas. Prega-se muita prosperidade, muitas vezes de maneira torcida, forçando algumas situações. O certo é que todos nós sonhamos com prosperidade. Desde criança, o nosso sonho é ficar rico. Menino de 3, 4 anos, você pergunta, o que você vai ser quando crescer? Ele fala assim, quando eu ficar rico, vou fazer isso, aquilo, aquilo outro. Quando eu ficar rico, vou comprar uma Ferrari para mim. Então, o sonho de todo mundo é crescer, é prosperar, é ficar rico, até que caia na realidade e chega numa conclusão que riqueza é um dom de Deus, que não é fruto de esforço próprio. É claro que o esforço tem sua validade, mas tem que aproveitar a oportunidade que Deus dá. Então eu quero falar um pouquinho sobre a verdadeira prosperidade neste dia. Em Mateus capítulo 6, verso 33, Jesus disse assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Na fala de Jesus, nós devemos priorizar o reino de Deus, priorizar as coisas de Deus na nossa vida, e o resto virá da bênção do Senhor sobre nós. 1 Timóteo capítulo 6, verso 9, fala das armadilhas. Os que querem ser ricos caem em tentação, em laços e concupiscências loucos e nocivos que levam à perdição. Muitas vezes a pessoa se preocupa tanto em enriquecer, em crescer financeiramente, em adquirir bens materiais, que ele comete loucuras e até assassinatos por causa disso, dessa vontade de crescer, vontade de ficar rico, cai em armadilha do inimigo. Em 1 Timóteo capítulo 6, verso 17, ele dá um conselho, fala assim, manda os ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas. Ensina aqui que nós devemos buscar a Deus. A vontade de Deus é a maior riqueza na nossa vida. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós somos prósperos, somos ricos, porque Deus é o nosso sustento. A leitura nossa de hoje está no Salmo 73. O Salmo 73 é um salmo do Asaf. Ele fala da situação que ele viveu, que ele olhava muito para a vida dos ricos em volta dele e quase que ele resvalou seus pés. Ele começa dizendo assim, verdadeiramente Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, dos pecadores, quando via a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalho como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso a soberba os cerca como um colar, e vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente da opressão, falam arrogantemente. Põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui e águas de copo cheio se lhes espremem. E eles dizem, como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que são ímpios e prosperam no mundo, aumentam suas riquezas. Na verdade, em que não tenho purificado meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado pela manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Certamente tu os puseste em lugar escorregadio, tu os lanças em destruição, como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho quando se acorda, assim, ó Senhor,
Quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picado nas minhas entranhas. Assim me debrucei, eu me embruteci, e nada sabia, fiquei como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo, tu me sustenta pela minha mão direita. Guiar-me-ás como teu conselho, e depois me receberás na glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração, a minha porção sempre. Vou ficar até aqui. Então o salmista fez o que muitos de nós fazemos. Ao observar o ímpio à nossa volta, muitas vezes nós questionamos: por que eu trabalho tanto e não consigo prosperar, e esse ímpio que não teme a Deus, não conhece a Deus, prospera? Então Deus tem um plano, e quando Ele nos inclui em seu plano, nós passamos a viver na dependência dEle. E na dependência de Deus nós vivemos o que Deus quer. E muitas vezes o que nós queremos não é o que Deus quer. E Deus sabe, como Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe se a gente alcançar a riqueza, nós o desprezaremos. Por isso Ele nos mantém ao seu redor. Ele está sempre conosco. Há atualmente uma leva de ministros do Evangelho, ministros entre aspas, pregando uma prosperidade que não condiz com a palavra de Deus. Você liga a televisão, você lê livros, você está sempre vendo pessoas pregando a prosperidade de uma maneira que não condiz com a palavra de Deus. Usam textos isolados e apresentam o ato de dízimo e ofertas como uma espécie de barganha ou investimento. Eles apresentam você ofertar a Deus ou dizimar como um investimento. E eu te digo com toda certeza, se você quer investir o seu dinheiro, invista no banco, é melhor do que vir para Deus com sua oferta, o seu dízimo, com o interesse de barganha. Eu vou dar porque Deus vai me devolver multiplicado. Não é assim que Deus trabalha. Deus nos abençoa até de graça, quando o nosso coração está voltado para Ele. Deus não é banqueiro, nem a igreja é banco. Você oferta com esse pensamento, é melhor procurar um banco e parar de jogar com Deus. Deus não entra em joguinhos. Muitos de nós passamos pela experiência de Asaf, do Salmo 73. Enquanto lutamos sem conseguir muita coisa, vimos o ímpio prosperar ao nosso lado. Isso nos enche de indagações e podemos até esfriar na fé. Quando eu começo a perguntar muito a Deus, fazer muita indagação, a minha fé se esfria, porque a vida de fé não questiona nada. A fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção daquilo que a gente não vê. Viver por fé é viver o invisível de Deus, é crer no impossível, é crer que Deus está no negócio, está no controle de todas as coisas e no final nos daremos bem e tudo vai dar certo. Essa é a nossa fé. Se eu viver além disso, eu vou esfriar na minha fé. Na maioria das vezes não é porque não temos. Preste bem atenção. A maioria das vezes nós questionamos Deus não é porque não temos, mas porque não temos o que o outro tem. Eu quero ter exatamente o que o outro tem. E Deus dá a cada um segundo a sua vontade. Ele trata com cada um de nós como filho e como filhos, como nosso Pai, Ele sabe tudo que nós precisamos e Ele tem nos sustentado em todas as situações. Em Tiago capítulo 4, verso 2 e 3 diz assim: vocês cobiçais e nada tendes, lutais e fazeis guerras, não tendes porque não pedis, não recebeis porque pedis mal para esbanjar em vosso favor próprio. Muitas vezes isso acontece conosco, nós cobiçamos e nada temos porque lutamos e fazemos guerra, não temos porque não pedimos. Muitas vezes nós não pedimos, esperamos que Deus jogue isso tudo no nosso colo. E por fim, não recebemos porque pedimos mal. Nós não pedimos aquilo que precisamos, nós pedimos aquilo que desejamos. E Deus não está disposto a cumprir desejo de ninguém, mas a cumprir a nossa necessidade. Nos satisfazer as necessidades em Cristo Jesus, é o que diz a palavra. Ele sabe o que nós precisamos.
Muitas vezes nós pedimos além daquilo que precisamos para nos vangloriar, para aparecer, para ostentar, né? Asaf quase desviou ao ver a prosperidade do ímpio. O que ele viu? Ele viu que o ímpio não tinha aperto. Quantos à nossa volta parece que vive regaladamente sem aperto, né? Isso é dom de Deus, diz a palavra. Não eram afligidos no trabalho de cada dia. O trabalho dignifica o homem. Nós devemos entender que o trabalho foi uma sanção imposta por causa do pecado. O trabalho sempre fez parte da vida do homem aqui na terra. O suor do teu rosto comerás o teu pão todos os dias da sua vida, disse o Senhor. Eram cercados de segurança, tinham abundância de bens. Eram pessoas violentas, presunçosas e sempre buscavam o mal. O ímpio é assim mesmo. Se nós formos comparar nossa vida com a vida do ímpio, nós ficaremos abismados com tudo que acontece. Mas o salmista chegou à conclusão que Deus tem preparado o ímpio para um dia próprio, para tratar com eles, né? Lembramos que a riqueza na vida do ímpio é um fim. Para nós é um meio, pois sabemos que nada trouxemos e nada levaremos dessa terra. A Bíblia diz claramente, nada trouxemos para essa terra e nada levaremos. Que se tivermos que comer ou que beber, estejamos com isso satisfeitos. É o que diz a palavra de Deus. Nós precisamos nos satisfazer com aquilo que Deus nos dá. Eu preciso me esforçar. Sim, preciso trabalhar, preciso usar a cabeça. Se vier a prosperidade é de Deus, você será abençoado. Você não pode colocar a sua vida com o pensamento somente de prosperar, de crescer, de enriquecer. Asaf foi esclarecido a tempo, pois tinha um relacionamento com Deus. Tanto é que já havia começado o Salmo 73 dizendo: verdadeiramente Deus é bom para com os limpos de coração. Ele tinha uma consciência de quem era Deus. Você sabe que Deus é bom. Você sabe que a misericórdia de Deus dura para sempre, que ela se renova a cada manhã e que ela não tem fim. O que é o que diz a palavra de Deus. Então, não devemos questionar a Deus. Suas dúvidas já foram tiradas quando entrou no santuário, entrou na presença de Deus. Quando você tiver dúvidas a respeito de alguma coisa, faça uma oração, converse com Deus. Deus é seu amigo, Ele está perto. Coloque tudo diante dele, você terá a resposta que você precisa. Você vai entrar na presença de Deus. E Deus lhe disse: o ímpio anda por caminho escorregadio, foi o que Deus disse. São tomados de pânico constantemente, não desfrutam de paz. Como um sonho desaparecerão. Essa prosperidade fica aqui, não leva nenhuma vantagem para a eternidade. Tem até um ditado assim que caixão não tem gaveta, né? Quem parte dessa vida não leva nada. Então, a nossa luta nesta vida deve ser para proclamar o reino de Deus, a sua grandeza, e não para ficar rico. Quando nós lutamos em nossa própria... para tirar vantagem de tudo isso sobre a nossa vida aqui na terra, nós perdemos o foco e nós não lutamos pelo reino de Deus. Lutamos em vantagem própria. O significado de prosperidade, da prosperidade verdadeira é: Deus é nosso supremo bem, e disse a Asaf: estou continuamente contigo. Como é bom saber que Deus está contigo o tempo todo, que possamos gozar da sua presença, da sua comunhão, né? O teu conselho me guia, isso é Asaf falando de Deus, o teu conselho me guia. Depois me receberás na glória. Não há riqueza maior do que essa, do que saber que Deus está conosco, que Ele nos guia, que Ele nos dirige o tempo todo e que vai estar conosco na glória. Que nós gozaremos da comunhão perfeita e eterna com Ele para todo sempre. Asaf, no verso 25, expressa o que deve ser o pensamento de todo cristão. Ele diz: a quem tenho eu no céu, ou o que tenho na terra além de ti? O Senhor é o meu bem maior. Deus é a fonte da verdadeira prosperidade. Tudo começa e termina em Deus, pois fomos criados para a sua glória.
Ele é a nossa herança. Por isso, tudo que temos e somos deve ser motivo para exaltar o seu nome. Esse é o foco da nossa vida cristã. É viver para Deus, andar para Deus, pensar para Deus, sentir para Deus e ter comunhão com Deus. Estar presente diante de Deus e Deus estar presente em nós. Jesus falou assim, se vós estiverem em mim e a minha palavra estiver em vós, vocês podem pedir o que quiser que será feito. Essa comunhão traz essa certeza de ter o que nós precisamos. Não é ter o que nós queremos ou desejamos, mas ter aquilo que precisamos para a nossa vida cotidiana. Todo dia o Senhor nos dá a porção de cada dia. Tanto é que na oração do Pai Nosso, Jesus falou assim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É um ensinamento que, se a gente for meditar nele, eu devo buscar o pão de cada dia, todo dia. É um sinal que Deus quer ter comunhão comigo todos os dias. Senão ele poderia falar assim, o pão nosso, dá-nos o pão para um ano inteiro, para eu não precisar mais buscá-lo. Mas Deus quer ter comunhão conosco e quer que nós busquemos o pão todo dia para termos comunhão com Ele, para estarmos juntos. O dono da prata e do ouro, se a prosperidade ou até a riqueza material te alcançar, peça a Deus sabedoria para administrá-la. Mas o dono da prata e do ouro será sempre o Senhor. O Senhor é o dono de tudo, o dono de todas as coisas. Nós somos apenas mordomos das coisas do Senhor. A gente tem uma ideia de mordomia, viver de maneira regalada, de não ter trabalho nenhum. Mordomia é compromisso, mordomia é cuidar das coisas de outros. Nós estamos aqui para cuidar das coisas de Deus. Ele nos deu a chave da despensa. Como alcançar essa prosperidade verdadeira? No Antigo Testamento dava-se muita ênfase à riqueza material, como sendo resultado de bênção de Deus, e realmente são. Como diz Eclesiastes capítulo 5, verso 9, o homem a quem Deus concede riqueza, isso é dom de Deus. A riqueza é presente de Deus, não é todo mundo que vai ficar rico, mas alguns ficam ricos porque Deus concede essa riqueza. Não deixe de ser uma grande verdade, mas muitos se ensoberbecem, tornam-se arrogantes e prepotentes, esquecendo-se de Deus. Muitos pensam que, por ser ricos, são donos do mundo. Houve um rei na Bíblia, Nabucodonosor, que Deus o engrandeceu muito, ele se tornou muito rico e famoso. Ele era rei da Babilônia. Tem até uma fama que os jardins suspensos que ele fez na Babilônia era a sétima maravilha do mundo. E esse rei ficou arrogante. Um dia estava passeando pelos alpendres da Babilônia, do palácio do rei. Ele olhou toda a campina, olhou para lá, para cá e falou assim, não é essa grande Babilônia que eu construí com a força do meu braço para a minha própria glória? E quando ele terminou de falar isso, uma voz falou assim, passou de ti o reino. Ele foi transformado em um animal e ficou por 7 anos comendo capim com os bois, diz a palavra, até que ele soube reconhecer que Deus era soberano sobre a vida dele. Aí um dia ele voltou a si, entendeu e glorificou o nome de Deus. Porque a arrogância, ela quer tomar o lugar de Deus, mas Deus não divide a sua glória com ninguém. Se lermos no Novo Testamento com o coração aberto e buscando entendimento, em nenhum momento encontramos estímulo a buscar riqueza, ou acumular bens materiais ou algo que aponte a prosperidade material como um fim a ser buscado na vida do cristão. O Novo Testamento em lugar nenhum ensina que a gente deve ficar rico, a gente deve buscar riqueza. Ele ensina a repartir, compartilhar, dividir com o próximo, ajudar os outros, estender a mão ao necessitado, cuidar da viúva, do pobre. É o que o Novo Testamento nos ensina. Uma questão até de igualdade social, é o que a Bíblia nos ensina. Pelo contrário, textos como Mateus 6,19, Mateus 3,22, 1 Timóteo 6,9, as riquezas são descritas como algo que pode servir
para derrubar obstáculos da comunhão com Deus e até mesmo nos levar à ruína espiritual. Textos como Mateus 6,33 e Filipenses 4,3 às vezes não são interpretados equivocadamente para nos agradar. O primeiro dá ênfase a priorizar o reino de Deus, é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E no segundo, Paulo, após uma explanação sobre um momento difícil que estava vivendo, diz como para desabafar a alma: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em qualquer situação estou bem com Deus. Paulo falou assim: aprendi a ser rico, a viver na pobreza, aprendi a comer, a ter falta de pão, aprendi a viver em abundância, aprendi a ter fome também. Em todas essas coisas somos mais que vencedores. Então era a ideia de Paulo: em qualquer situação estou bem com Deus. A verdadeira prosperidade não é isso que vem sendo pregado ultimamente como a grande conquista do Evangelho. O Evangelho foi resumido em ficar rico. O povo esqueceu da salvação, da vida com Deus, da comunhão com Deus, da paz interior que Deus nos dá aqui nessa terra. Nós podemos viver um pedacinho do céu aqui mesmo. O povo está preocupado em ficar rico. Está preocupado em encher o celeiro, em adquirir mais carro, mais casas, adquirir coisas materiais, bens materiais, e muitas vezes para ostentação, né? E o reino de Deus não é nada disso. O reino de Deus é justiça, paz e comunhão com o Espírito Santo. A grande conquista do Evangelho é a salvação de alma, é ter o nome escrito no livro da vida. Não estou dizendo que ser rico é pecado, de jeito nenhum. O que é pecado é o amor ao apego ao dinheiro. A Bíblia diz claramente que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, que muitos, buscando isso, caem em concupiscência, caem nos laços do inimigo. Então nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando você buscar o reino de Deus e for justo, Deus abençoará a sua vida. E a prosperidade é exatamente a falta de necessidade. É quando Deus supre as suas necessidades em Cristo, você tem o que precisa para viver e sobreviver nessa terra. Concluindo o estudo desse dia, a verdadeira prosperidade é quando Deus é o nosso bem maior e o seu reino é a nossa prioridade, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Está em Atos capítulo 17, verso 28. A nossa vida, a nossa existência, a nossa paz, a nossa alegria está em Cristo. Quando você conhece o dono da paz, o dono da alegria, o dono da prosperidade, o dono da prata e do ouro, você certamente ficará feliz. Por quê? Jesus falou assim que tudo que ele tem é nosso. Ele disse para os seus discípulos: eu nem vou chamar vocês mais de servo, não vou chamar vocês de amigo. Vocês sabem tudo que eu sei. Vocês estão sempre comigo, então vocês são meus amigos. Então quando você se torna amigo de Deus, você tem a verdadeira prosperidade na sua vida. Você tem, além da alegria e da paz em Cristo, você tem a prosperidade, porque você tem tudo que precisa para viver, tudo que precisa para ser feliz, tudo que precisa para prosperar materialmente, Deus te dá quando você tem comunhão com Ele, quando você está perto de Deus. Então vamos estar perto de Deus, vamos ter essa comunhão com Ele e gozar da sua presença em nossas vidas, porque Deus é o nosso bem maior. Não temos nada além dele, no céu, nem na terra, nem em lugar nenhum. Mas Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro presente na hora da necessidade. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.